momento em que a maioria de nós brasileiros acreditou no mote segundo o qual uma esperança tinha vencido o medo. Depois, deparamos com a ação penal 470 e descobrimos que o cinismo tinha vencido aquela esperança. Agora parece-se constatar que o escárnio venceu o cinismo. O crime não vencerá a justiça. Aviso aos navegantes dessas águas turvas de corrupção e das iniquidades: criminosos não passarão sobre a Constituição do Brasil. Polícia Federal repatria barras de ouro e diamantes de Sérgio Cabral. Dos 100 milhões de dólares que a Operação Calicut encontrou em contas de Sérgio Cabral no exterior, 80 milhões, 265 milhões de reais, já foram repatriados e estão depositados numa conta judicial na Caixa Econômica Federal, à disposição da 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, informa Lauro Jardim. Em breve, chegarão ao Brasil outras dezenas de milhões de dólares, vários quilos de barras de ouro e muitos diamantes. O Rio de Janeiro não quebrou à toa não. Ó o toco! Segura a corda! Ai, meu Deus do céu! Meu Jesus! Meu Deus, eu sabia! Um absurdo 200 vezes pior que o mensalão. Existem mais de 3.000 empréstimos concedidos pelo BNDES entre 2009 e 2014 a outros países, cujos valores não são informados ao contribuinte ainda. Obra do PT concluída. Barragem de Moamba Major, Moçambique. Custo BNDES 350 milhões. Obra do PT concluída. BRT. Corredores de ônibus de Maputo, Moçambique. Custo BNDES 180 milhões. Obra do PT concluída. Hidrelétrica de Tumarim, Nicarágua. Custo BNDES 343 milhões. Obra do PT concluída. Projeto Ásia El Norte, o Renabac El Chorro, mais conhecida como Entrada da Cocaína, Bolívia. Custo BNDES 199 milhões. Obra do PT concluída. Abastecimento de água em Lima, Peru. Custo BNDES não informado. Obra do PT concluída. Renovação da rede de gasoduto de Montevidéu, Uruguai. Custo BNDES não informado. Obra do PT concluída. Via Expressa Luanda-Kifangondo. Custo BNDES não informado. Obra do PT concluída. Segunda ponte sobre o rio Orinoco, Venezuela. Custo BNDES 300 milhões. Obra do PT concluída. Linhas 3 e 4. Metrô Caracas, Venezuela. Custo 732 milhões. Obra do PT concluída. Soterramento do ferrocarril Sarmiento, Argentina. Custo BNDES 1,5 bilhão. Obra do PT concluída. Arquiduto de Chaco, Argentina. Custo BNDES 180 milhões. Obra do PT concluída. Autopista Madem-Colón, Panamá. Custo 152,8 milhões. Obra do PT concluída. Metrô Cidade do Panamá, Panamá. Custo 1 bilhão. Obra do PT concluída. Hidrelétrica de Chagla, Peru. Custo BNDES 320 milhões. Hidrelétrica no Equador. Custo 243 milhões. Obra do PT concluída. Hidrelétrica Mandariaco, Equador. Custo BNDES 90 milhões. Obra concluída do PT. Porto de Mariel, Cuba. Custo BNDES 682 milhões. Obra do PT concluída.
Aeroporto de Nacala, Moçambique. Custo BNDES 125 milhões. A bomba que o PT não quer que estoure. Por iniciativa do valoroso e único parlamentar de quem se pode esperar atitudes, o STF se posicionará através de seu ministro-presidente sobre o pedido do senador Álvaro Dias, PSDB-PR, de que sejam revelados todos os meandros dos empréstimos de financiamentos de obras no exterior, em especial em Cuba, Venezuela e Angola. Assim, o senador Álvaro Dias se posicionou sobre o caso. Não se pode admitir que o governo faça empréstimos vultosos sem que aqueles que pagam impostos saibam de informações como o valor dos empréstimos, o prazo de carência para o seu resgate, taxa de juros. Não vejo outro assunto que revolte tanto a população como saber que o governo empresta dinheiro dos brasileiros para a construção de um porto em Cuba, para o metrô de Caracas, para a construção de uma hidrelétrica na Venezuela, entre outras tantas obras em países controlados por ditadores sanguinários. Eu, até então, desconhecia a extensão dos empréstimos e para que eles serviam nesses países. Sabe-se agora que não foi apenas para se construir o Porto de Mariel, em Cuba, que o nosso suado dinheirinho foi empregado. Enquanto São Paulo e principalmente Salvador sofrem com a falta de transporte via metrô, o BNDES financia completamente o metrô de Caracas. Calcula-se que o desvio de dinheiro público por intermédio desses empréstimos é tão grande que o mensalão será completamente esquecido por ter sido apenas um roubozinho sem a menor importância. Lembre-se de que os empréstimos foram feitos em moeda estrangeira, dólares, bilhões deles. Se o Brasil tiver a sorte de ter como relator da matéria um Luiz Fux ou Gilmar Mendes, o PT estará com seus dias contados, pois o roubo é tão grande que ninguém é capaz de avaliar o quanto. Vamos torcer para que seja um desses dois ministros o relator, porque se cair nas mãos de Barroso, Toffoli, Lewandowski ou daquele gaúcho, bom, melhor esperar para vermos. O pedido de Álvaro Dias é uma ação direta contra a presidente Dilma Rousseff, o ministro Mauro Borges, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e o presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Álvaro Dias fez o seu pedido ao STF com base na Lei número 12.527 de 2011, Lei de Acesso à Informação, que, conforme preceitua seu artigo 1º, tem a finalidade de garantir o acesso à informação previsto no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Dessa ação judicial dependerá o futuro de Rousseff e seu séquito de ladrões, incluindo aí o chefão de todos, Lula Arápio da Silva. Vamos repassar, pessoal. Os verdadeiros brasileiros precisam estar informados dessas maracutaias promovidas por esses políticos crápulas. Enquanto o dinheiro brasileiro é gasto em países comunistas, enviado por Lula e Dilma, brasileiros estão morrendo nos corredores dos hospitais, como muitos morrem em campos de concentração na Coreia do Norte, Cuba e demais países comunistas. Vamos lá. Operação Arquivo X da Polícia Federal. Quem foi levado para depor naquela Operação Arquivo X? Eike Batista, não foi levado? Quem foi preso naquela Operação Arquivo X? Guido Mantega foi preso naquela Operação Arquivo X. Por que ele ficou poucas horas no hospital, na cadeia? Porque a mulher dele estava hospitalizada. Não é verdade? Todo mundo sabe disso. Então vamos lá. Aí veio a Operação Calicut. Quem foi preso na Operação Calicut, senhores? A Operação Calicut foi preso o Sérgio Cabral e a esposa dele. Vou botar aqui só os nomes mais famosos, só os nomes mais importantes, tá? Não vou destrinchar vários nomes aqui não, porque tem vários, tá bom? Então, a Operação Calicut da Polícia Federal, quem foi preso? Sérgio Cabral e a esposa dele. Tá preso lá em Bangu, tá? Esse canalha, esse bandido, tá? Esse cara que tem ilha, que tem iate,
que compra brinco de 100 milhões, 800 mil, mandou 100 milhões para os exteriores aí, manda dinheiro para o exterior bem antes de ser governador. Aí o Rio de Janeiro está nessa calamidade, o Rio de Janeiro está com a polícia sem receber, o Rio de Janeiro está passando essa catástrofe emergencial, sem saúde, sem segurança, sem nada, tá? Numa crise sem saída. Por quê? Porque uma cabeça de um pilantra desse conseguiu sugar todo o dinheiro do Estado, levando essa situação deprimente que se encontra no Rio de Janeiro. Uma cidade linda, maravilhosa. Uma galera hospitaleira, que é o carioca, tá? Levar numa situação constrangedora de ter servidores públicos a depender de ajuda de amigos, tá? Esse canalha que está em Bangu ainda vive em Bangu ainda, e com medo de uma rebelião em Bangu. Aí você vai dizer que eu tenho dó de um cara desse? Eu tenho dó de um cara desse? Então não tenho dó. Então vamos lá, vamos continuar a nossa operação. Operação Calicut, Operação Calicut. Quem que veio? Essa operação de hoje, senhores, essa operação da Polícia Federal que prendeu e tem um lugar de prisão pro Eike Batista hoje, sabe como é que é o nome dessa operação, senhores? Operação Eficiência. Operação Eficiência. Agora, quem foi preso nessa Operação Eficiência? Vou dizer para vocês quem era para estar preso nessa Operação Eficiência. Um já está preso, que é o Sérgio Cabral, não tem mandado de prisão para ele. O outro, o Eike Batista, está fugido. Que dia que o Eike Batista fugiu? Vocês lembram? Terça-feira que ele fugiu. A operação de mandado de prisão foi hoje. Quem foi internado na terça-feira? Quem foi? Dona Marisa. Dona Marisa. Por que ela foi? Porque ela, Lula, os filhos, Eike, Sérgio Cabral, tem mandado de prisão. E esse mandado de prisão da Operação Eficiência de hoje era um mandado de prisão dele. Era um mandado de prisão dele. E ao receber essa informação, porque eles tiveram informação privilegiada. Analisa só o fato aí, tá? Sabe quem é o advogado do Eike Batista, senhores? Sabe quem é o advogado do Eike Batista? O advogado do Eike Batista é um ex-agente da Polícia Federal. 15 anos na Polícia Federal. Pediu exoneração da Polícia Federal agora, em 2015. Passa a analisar os fatos, monta os fatos na sua cabeça. Vocês não acompanham o desenrolar da operação, não? Vocês não estão acompanhando as operações da Polícia Federal? Vocês não estão acompanhando como é que pensa a cabeça do Sérgio Moro? Vocês não viram essa semana que morreu o juiz, o Teori Zavascki? Com a morte do Teori Zavascki, meu amigo, Sérgio Moro, a Polícia Federal, meu amigo, vamos mandar prender essa galera. Acabou, vamos mandar prender essa galera. O nome da operação chama-se Operação Eficiência. Manda prender todo mundo. Essa morte do Teori não está explicada. Não está explicada, ou você tem dúvida? Então a dona Marisa teve um mal súbito. Teve um pique de pressão. Devido a toda essa conclusão que eu estou falando para vocês. Então, teve vazamento de informação. Você acha que o Lula não tem informação antecipada? Você acha que não tem uma banda podre na Polícia Federal? Será que não tem uma banda podre na ABIN? Que passa informação para ele? Lembra quando o Lula ia ser preso? E a Dilma foi lá e mandou ele ser ministro lá da Casa Civil? Lembra? Porque teve informação privilegiada, senhores. Esse rompimento da artéria da dona Marisa se deu mediante um pique de pressão. É porque ela teve uma informação pesada, forte. Foi notificada. Olha, vocês vão ser presos na Operação Eficiência. E aí, quando ela recebeu essa notícia, junto com o laudo que eles tiveram acesso, o laudo da Perícia da Polícia Federal, ela não aguentou. É natural. É natural que não se aguente. E ela tinha como, e ela faz parte. O marido dela é o maior ladrão do mundo. O marido dela é o bandido, é o chefe, é a cabeça pensante do esquema, da quadrilha, da organização. Aí você acha que ela não sabe de nada. Vai mandar prender o Lula, tendo a mulher. O Eike teve como fugir, pô. O Sérgio Cabral não, já está preso. O Eike fugiu. Na terça-feira, a operação foi hoje. Ele já sabia da operação. O Lula ia fugir e deixar a mulher dele morrendo? Foram 8 trilhões. 8 trilhões! Pô, você não tem noção do que é 8 trilhões. Então eu vou levar você por que não? Vou levar você por que não 8 trilhões. Sabe quanto que é o PIB nacional? Sabe quanto que é o PIB? Tudo que o Brasil produz em um ano. Sabe quanto, senhores? 5 trilhões. Eles roubaram mais do que um ano de trabalho dessa nação.
desse país, com toda a sua riqueza. Seria necessário que a ministra convocasse o exército para tomar o poder provisoriamente. Sabemos que, após a homologação da delação da Odebrecht, o presidente da República poderá se encrencar. Resta saber se Carmen terá coragem para salvar o país. E resta saber também se temos exército. Eu conversava isso com o ministro da Defesa, que é do Partido Comunista do Brasil. E hoje trabalhamos juntos, absolutamente identificados, e temos como convergência os interesses nacionais. Força Armada não existe para fiscalizar governo, muito menos para derrubar governo. As Forças Armadas, elas detêm o poder militar, foram instituídas. Tanto é que as Forças Armadas de qualquer país são a primeira instituição que o povo de uma região cria. Para quê? Para garantir um espaço territorial que é o país. O pelotão chega de caminhão, manda o pessoal descer, entrar no caminhão e ir embora. Pronto, está intervindo. Não tem força adversa. E hoje, além de não ter força adversa, tem o apoio do mundo e da nação brasileira. Então, senhores, vamos caçar a concessão do crime no poder. Nós não podemos perder o foco. Qual é o foco? Afastar o crime do poder. Como? Intervindo constitucionalmente, através das nossas Forças Armadas. Então, em vez da gente ir para a Praça da República, ou para a Esplanada dos Ministérios, ou para Paulista, vamos para as portas dos quartéis, que São Paulo já tem um núcleo disso, que é o acampamento na porta do Comando Sudeste. Vamos para as portas dos quartéis pedir a intervenção. Nós temos que pedir, exigir, porque nós somos a nação. O Exército é a Força Armada da nação. Quem tem armas é o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. As polícias militares também têm armas, mas são forças auxiliares. Ela tem uma missão diferente das Forças Armadas. E eu posso afirmar que as Forças Armadas brasileiras não têm força adversa, nem dentro do Brasil, nem em toda a América Latina. Você pode unir todos os exércitos da América do Sul, que eles não têm poder de antagonismo contra os nossos exércitos. Em qualquer país do mundo, as Forças Armadas têm essa missão. Tem que defender a nação que a instituiu contra inimigos externos e internos. Nós aqui não temos externos, nós temos inimigos poderosíssimos internos. Os inimigos externos, eles agem através desses seus prepostos, que são os nossos gerentes, que se dizem governantes. Então, o Exército já demorou muito, já está demais. Essa concessão tem que ser cassada. Como é que concede que o crime pratique genocídio contra a nação brasileira? Esses 30 anos de Nova República foram genocídio. Não adianta falar que Fernando Henrique foi bonzinho, que a criminalidade é a mesma. Fernando Henrique foi tão sem vergonha com os outros. E ele é responsável por tudo que nós estamos vivendo. Porque quem apresentou o Fernando Henrique ao diálogo interamericano, aliás, ele é fundador, quem apresentou o Lula lá foi o Fernando Henrique. E corre que são até sócios, têm até interesses comerciais juntos. O que se diz por aí é que, depois que eles se aposentaram da presidência da República, eles se associaram em empresas, que são sócios comuns de várias empresas. É a roubalheira da classe política, sob concessão das Forças Armadas. Ora, senhores, não adianta tampar o sol com a peneira. Tudo o que está acontecendo hoje é por mera concessão das Forças Armadas. Agora, volto a insistir. As nossas Forças Armadas não podem garantir o crime no poder. O crime no poder é concessionário das Forças Armadas. Tem cabimento isso? Nós não queremos o militarismo. Nós queremos a democracia
que é a segurança do direito. É isso que nós queremos. Nós não estamos pedindo nada demais, ninguém está pedindo para derrubar nada, até porque as instituições foram rompidas. O nosso país, ele tem instituições amadurecidas. O Brasil é um país já sofisticado, com sistemas de pesos e contrapesos, que dispensa a sociedade de ser tutelada. Já foram rompidas pela classe política. Eles têm que acordar e acabar com a concessão do crime no Brasil. Porque isso vulnerabiliza tudo. Não é só o genocídio da nação. É a segurança nacional. Nós somos alvo de guerra de quinta geração, que é a guerra por todos os meios. Não precisa dar um tiro. Você desgraça uma nação sem dar um tiro. Não precisa nem tropa. É o que está sendo feito no Brasil. Nós estamos voltando para a Idade da Pedra sem ter sido atacado por exército regular nenhum. Nesse momento, nós estamos atravessando por uma quase tragédia. É um genocídio da nação brasileira. A cada dia, milhares de pessoas morrem em razão do crime no poder. Então, o poder armado tem que caçar a concessão do crime. Porque o crime não pode permanecer no poder. Não é possível mais suportar isso. Isso é um absurdo. O Brasil corre o risco até de uma intervenção internacional se ele colocar com o crime no poder em risco o interesse das outras nações. E já está ocorrendo isso. A queda no PIB brasileiro já está prejudicando todas as nações da América do Sul, está prejudicando a Europa, está prejudicando os Estados Unidos. Ou o brasileiro intervém constitucionalmente através de quem deve ser, que são as Forças Armadas, ou corre o risco até de uma intervenção internacional aqui. Porque o mundo não pode depender dessa quadrilha que está no poder no Brasil. Isso, veja, com manifestação, sem manifestação, vai ocorrer, porque não dá para tocar o mundo sem o Brasil. O Brasil na mão do crime não vai. Ou as Forças Armadas intervêm imediatamente, ou elas vão colocar em risco a soberania nacional. Esse é o momento crucial para a intervenção constitucional. Se um povo não consegue se autodeterminar, se ele não reúne os seus valores para afastar o crime do poder, ele está sujeito a uma intervenção internacional. Não adianta a bravata. O Brasil pode com muita gente, mas não com o mundo inteiro. Então, ou a gente cumpre o nosso dever de casa, limpa o castelo, limpa o centro cirúrgico e põe o Brasil para funcionar, ocupando o seu lugar no concerto das nações, ou o Brasil corre o risco de perder sua soberania, como outros povos já perderam. A história da humanidade, ela é fecunda em exemplos de países que deixaram de existir por incompetência dos seus cidadãos. Nesse momento, a classe, os segmentos esclarecidos da nação brasileira têm que exigir que as Forças Armadas cumpram o seu dever, sob pena do Brasil perder sua soberania. Doutor Ribas, eu vou até um pouquinho mais além, se me permite. Ou as Forças Armadas intervêm, ou ela mesma vai deixar de existir, porque vai ficar tão deflagrada, e aonde, com certeza, esse governo do crime vai colocar o exército da Unasul, por exemplo, com cubanos, entre outros soldados. Estou errado? Não, você está certíssimo. Eu vou fazer uma pergunta, doutor Ribas, que não quer calar, é uma pergunta chave nessa questão. O povo brasileiro está tendo dificuldade, pelos mecanismos desse desgoverno, de ir para as ruas. Nós não conseguimos parar uma semana como a Argentina parou, por exemplo. Nós não conseguimos colocar em Brasília 100 mil pessoas, como já conseguimos colocar em outras manifestações. Se de repente 100 mil pessoas ocupam o Congresso Nacional, a história é outra.
E se a gente ficar esperando as Forças Armadas, sabe Deus até quando? Até a gente ficar escravizado, ou até a gente não ter mais poder de reação. O que nós podemos fazer para acelerar esse processo? Ou se o povo está impedido realmente de ir para as ruas, como aconteceu em 4? Veja, o povo deve se manter nos seus estados, fazer as manifestações nos seus estados, porque o caminho a Brasília é longo. Agora, com manifestação ou sem manifestação, vai ocorrer intervenção constitucional. Por quê? Porque o crime não pode permanecer no poder.